Na história da humanidade, variadas civilizações e culturas, com suas respectivas singularidades, enriqueceram o manancial de toda a nossa experiência existencial. Uma das civilizações mais importantes na história da humanidade, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, foi a civilização egípcia. O Egito Antigo foi formado a partir da mistura de diversos povos. A população era dividida em vários clãs, que se organizavam em comunidades chamadas nomos. Estes funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Por volta de 3.500 a.C., os nomos se uniram formando dois reinos, o Baixo Egito, ao norte, e o Alto Egito, ao sul. Posteriormente, em 3.200 a.C., os dois reinos foram unificados por Menés, o rei do Alto Egito, que tornou-se o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que deu origem ao Estado egípcio. Começava um longo período de esplendor da civilização egípcia, também conhecida como a Era dos Grandes Faraós. O Egito Antigo desenvolveu-se às margens do rio Nilo, no nordeste da África, nas regiões chamadas de vales férteis, em virtude dos compostos orgânicos presentes nas terras próximas ao rio citado. A antiga civilização egípcia fez-se presente no seio das grandes civilizações que se desenvolveram na Europa, no Médio Oriente e na Península Arábica. São vários os relatos de povos antigos sobre o Egito, desde hebreus e fenícios até gregos e romanos. As grandes pirâmides do Vale de Gizé, localizadas perto da cidade do Cairo, e os hieróglifos, ou a escrita hieroglífica, são, até os dias de hoje, exaustivamente estudadas por especialistas. As pirâmides perpassaram por muitos momentos históricos, como a Batalha de Napoleão Bonaparte travada próximo a elas nos fins do século XVIII. A antiga sociedade egípcia estava dividida de maneira rígida, e nela, praticamente não havia mobilidade social. No topo da sociedade encontrava-se o faraó, e sua imensidão de parentes. O faraó era venerado como um verdadeiro deus, pois era considerado como o intermediário entre os seres humanos e as demais divindades. Por isso, era uma monarquia teocrática, ou seja, um governo soberano, baseado nas ideias religiosas. Abaixo do faraó e de sua família vinham as camadas privilegiadas, como os sacerdotes, nobres e funcionários. Na base da pirâmide social egípcia, estavam os não privilegiados que eram artesãos, camponeses, escravos e soldados. Os sacerdotes formavam, junto com os nobres, a corte real. Tanto a nobreza como o sacerdócio eram hereditários, compondo a elite militar e latifundiária. Os escribas estavam a serviço do Estado, para planejar, fiscalizar e controlar a economia. Por isso, sabiam ler e escrever, e eram eles que anotavam os feitos do faraó durante o seu reinado. Estes textos seriam colocados nos seus túmulos, após a sua morte. Já o exército era constituído por jovens, que eram convocados em tempo de guerra, e soldados mercenários estrangeiros contratados pelo Estado. Por sua parte, os artesãos eram trabalhadores assalariados que exerciam diferentes ofícios, como cortadores de pedra, carpinteiros, joalheiros, etc. Os camponeses formavam a maior parte da população, trabalhavam na agricultura, na criação de animais, e deviam pagar altos impostos. Na sociedade egípcia, as mulheres também tinham uma posição de prestígio. Podiam exercer qualquer função política, econômica ou social em igualdade com os homens de sua categoria social. Isto significava, inclusive, que poderiam ser faraós, como foi o caso de Cleópatra. A civilização egípcia foi extremamente sofisticada, e suas marcas estão entre nós até a atualidade. Os egípcios, como todos os povos da antiguidade, eram ótimos astrônomos, e observando a trajetória do Sol, dividiram o calendário em 365 dias, e um dia em 24 horas, que é usado até hoje pela maioria dos povos ocidentais. Na medicina, os egípcios escreveram vários tratados sobre remédios para a cura das doenças, cirurgias, e descrição do funcionamento dos órgãos.
Também existiam os médicos especialistas, e seus ajudantes, equivalentes aos atuais enfermeiros. Na escrita, a sociedade egípcia desenvolveu a escrita pelos hieroglifos. Estes eram figuras de animais, partes do corpo ou objetos do cotidiano que era utilizado para registrar a história, os textos religiosos, a economia do reino, etc. Todo ser humano tem uma inclinação natural para o saber. Isso ocorre porque faz parte da natureza humana, dotada da razão, achar explicações para tudo à nossa volta. Não por acaso, criamos hipóteses e teorias sobre tudo na vida, desde a formação do universo, até o motivo que leva uma pessoa a querer vencer um reality show. Essa busca por respostas ficou marcada em diversas civilizações da antiguidade, e que ainda continua a busca nos dias atuais, que, em sua maioria, representavam a sabedoria, como um deus. Na Índia, por exemplo, temos Ganesha. Na cultura grega, temos a deusa Atena. Na cultura romana, a Minerva, e assim por diante. Esse fato demonstra o quanto esses homens e mulheres do passado valorizavam o saber. E se estamos trazendo neste vídeo parte da história da civilização egípcia e sua cultura, e de como funcionava todo o sistema político, econômico, social e religioso desta sociedade mais avançada e evoluída da história da humanidade, não podemos esquecer de apresentarmos o conhecimento de uma das maiores divindades e respeitada deste povo. Estamos falando do deus egípcio da sabedoria, o deus Tote. A história de Tote começou há mais de 2500 anos antes de Cristo, em uma civilização de mestres ascensionados chamados Nakaus. Essa civilização baseou-se na busca pela sabedoria, em relação aos mistérios do universo, e na evolução como espécie humana. Tote foi um dos mais importantes nomes entre os sábios e sacerdotes da escola de conhecimentos de Nakaus, e liderava os estudos filosóficos e científicos. Para os antigos egípcios, o deus Tote era representado com o corpo humano e a cabeça de Ibis. Além disso, a divindade seria responsável pela lua, da escrita, da matemática, da astronomia e da magia. Tote foi o deus responsável por criar a escrita e ensiná-la aos seres humanos. Essa escrita seria, no caso, os famosos hieróglifos. Os antigos egípcios relacionavam o deus com qualquer tipo de conhecimento, inclusive, ele teria sido a divindade responsável por introduzir a magia no mundo, o que o tornou bastante popular entre sacerdotes e nos cultos herméticos. A magia, que em geral é relacionada com a ideia de ser um conhecimento oculto e mistérico, também guarda relação com o fato de Tote ser o deus da lua, pois em geral os egípcios associavam esses dois elementos, a lua e o mistério. Não por acaso, até os dias atuais ainda há fortemente essa relação entre as fases da lua e um tipo de mágica, advindos também de outras culturas ao longo da história. Outro papel importante de Tote, o deus da sabedoria egípcia, era o de mensageiro dos deuses. Por ele dominar a escrita e entregá-la aos seres humanos, Tote fazia assim uma ponte entre as divindades, nos planos astrais, e os mortais, no plano físico. Essa relação de ser uma ponte entre o divino e o ser humano, é em última análise, um modo de entendermos o papel da sabedoria na nossa vida, através da sabedoria, ou seja, da percepção natural da vida, e das suas leis. É assim que podemos nos conduzir para chegar até o maior dos mistérios, que seriam os conhecimentos das sabedorias, dos deuses. Essa característica de ser um mensageiro, foi compreendida também pelos gregos, que o associaram ao deus Hermes. Com o passar do tempo, principalmente após a dominação macedônica sobre o Egito, a relação entre as duas divindades se aproximou ainda mais, o que explica, por exemplo, o nome de Hermes Trismegisto, o sábio egípcio que escreveu os princípios da sabedoria hermética. A referência de Hermes é, na verdade, uma associação com o deus Tote. Outro ponto importante para nossa reflexão está na característica física do deus Tote. É interessante notar que a Ibis, para os egípcios, tem dois aspectos interessantes que podemos relacionar com a sabedoria.
O primeiro refere-se à caça da ibis, que alimenta-se dos ovos de crocodilos. Os crocodilos, por sua vez, são os predadores dessa ave. Essa informação, que à primeira vista parece não nos acrescentar nada, em verdade nos ajuda a entender o papel da sabedoria em nossa vida. O sábio é aquele que busca a causa dos problemas, e busca resolver as situações partindo de suas raízes. Portanto, o fato da ibis alimentar-se de ovos de crocodilo é, a nível biológico, uma maneira de atuar na causa de um problema que, se deixar crescer, poderá significar a morte da espécie. Esse é um aspecto interessante porque, no geral, não atuamos desse modo. Geralmente nos perdemos nas consequências ou fatos objetivos da nossa vida, e não percebemos que há uma razão por trás dos acontecimentos. Se não buscarmos resolver as causas, estaremos sempre mergulhados nos mesmos conflitos e dilemas. Seria como, fazendo um paralelo, ter uma goteira em casa, e apenas enxugar o chão molhado, sem nunca buscar olhar para o teto, e tampar a goteira. O segundo motivo pelo qual os egípcios atribuíram a Tote uma cabeça de ibis, foi o fato de que, em um dos seus conhecimentos sobre a criação, o mundo teria se originado a partir de um ovo dessa ave. Logo, para os egípcios, o deus Tote teria a chave da causa e da existência do universo. A sabedoria, a partir desse ponto de vista, é um caminho para compreendermos o mundo, uma vez que nela está contido os segredos do universo. Essa é uma chave profunda, mas ao buscarmos relacionar com nossa vida cotidiana, podemos perceber que na natureza existem leis, ou seja, princípios que regem todos os seres. Todos nós, por exemplo, estamos submetidos à lei da gravidade, e por conhecê-la tão bem, podemos viver de acordo com o que ela nos dita. Entendendo os seus princípios, e se seguimos de maneira natural, logo, nesse aspecto da vida, obtemos a sabedoria. Um outro momento, para os egípcios, em que Tote participava da jornada humana, seria na morte. Segundo a tradição do Egito, ao morrer, a alma da pessoa participaria de um julgamento, para saber se iria desfrutar do outro mundo, ou se deveria retornar para a terra, e viver uma nova experiência humana. Para isso, pesava-se o coração do morto em uma balança, e comparava seu peso ao de uma pena. Esta pena era da deusa Maat, conhecida por ser a deusa da justiça. Se o coração do morto fosse mais pesado, ou mais leve que a pena, a sua alma seria devorada por um monstro, e nasceria de novo no mundo. Caso o coração tivesse a mesma medida que a pena, a pessoa passaria, e faria uma confissão negativa perante 42 juízes, ou seja, o morto diria todos os crimes que não cometeu em vida para poder ser julgado. Frente a esse tribunal espiritual, o papel de Tote seria o de registrar a confissão, e apresentá-la a Osíris, o senhor do mundo dos mortos, que decidiria o destino dessa alma. Tote é, portanto, aquele que valida as ações, e isso é um símbolo poderoso, pois como este é o Deus da sabedoria, podemos perceber a intrínseca relação, mais uma vez, entre o acesso ao desconhecido, o misterioso mundo dos mortos, e a relação com o modo de viver, e de como compreender a vida. O nome de Tote significa ele de Djiute, que era uma província no Baixo Egito. Ele era considerado também o deus da lua, o deus do desenho, da escrita, da geometria, da sabedoria, da medicina, da música, astronomia, dos mistérios, e da magia. Tote era o patrono dos escribas, sendo o criador da escrita. De acordo com a tradição egípcia, ele tinha feito a elaboração para a criação do mundo, através da eficácia das palavras. Pelas suas próprias mãos, o deus Tote notou em 42 livros, toda a sabedoria do mundo. Era também muito apegado à deusa Maat como sendo a representante da verdade e da justiça. Tote era também um deus das leis. Como advogado, supervisor legal e defensor dos mortos, participou na pesagem da alma durante o julgamento a que o falecido era submetido para saber se era digno ou não de entrar no céu do além. Tote foi considerado um grande inventor, tendo descoberto
os números, a matemática, a geometria, a astronomia, vários jogos, damas, dados e outros, e especialmente, a escrita. Os sacerdotes de Thoth diziam que ele criou tudo a partir do som. E que através dos hieróglifos, ele também tinha o controle da magia, e dos feiticeiros. Thoth escreveu diversos livros que continham um fabuloso conhecimento da magia, e do encantamento, livros depois selados numa cripta, uma espécie de código, ou câmara secreta. Outra característica de Thoth, que já mencionamos anteriormente, foi a de ser uma divindade lunar. Como a lua era um dos fundamentos do calendário egípcio, ele era o coletor de anos, e considerado o senhor do tempo. O deus Thoth estava entre os deuses mais importantes do Antigo Egito, e em particular, era a autoridade da luta entre Horus e Sete para a sucessão de Osíris. O que podemos aprender com essa divindade, o deus Thoth? A sabedoria, portanto, não é apenas uma busca do ser humano, ou uma mera curiosidade. Ela pertence à nossa evolução, é de fato, um caminho para alcançarmos novos patamares, e observarmos a vida de um ponto acima, enxergando suas leis, e se movimentando a partir delas. No fim, a sabedoria nos ensina como jogar o jogo da vida, e Thoth, por meio dos seus símbolos, é responsável por nos transmitir essas ideias. Seja ensinando a humanidade, a arte da escrita, seja sendo mensageiro dos deuses, ou guiando nossa conduta para que possamos adentrar ao reino de Osíris. O certo é que a sabedoria está presente em toda a nossa vida, como um fio condutor que nos leva até a nossa íntima natureza. Então, que possamos ser conduzidos e aprender, a cada dia mais, a enxergar a vida sob essa perspectiva. Chegamos ao final deste episódio. Muito obrigado por sua participação. Não se esqueçam de assistir os outros vídeos aqui no canal. Aproveitem para curtirem, comentarem, compartilharem e ativarem as notificações. Oferecemos para vocês também a oportunidade de adquirirem as obras sobre o deus Thoth, no link do primeiro comentário fixado. Adquirindo por estes links, vocês estarão contribuindo com o crescimento do canal. Um forte abraço para todos. Até o próximo vídeo.